Vamos dar início. 7 domingos aprendendo a superar as perdas, parte 4. De todas as perdas da vida, a maior de todas é a perda de um ente querido. Tal perda nos proporciona uma dor que parece não passar. Todos nós, em algum momento da vida, teremos que enfrentar essa dor. Não é fácil enterrar um ente querido ou um amigo do peito. A dor do luto dói na alma, aperta o peito, esmaga o coração e arranca lágrimas dos nossos olhos. Até Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Para quem não sabe, nós estamos realizando uma série de mensagens falando sobre superar as perdas. E nós já estudamos alguns pontos. Nós já estudamos a primeira lição, que é levante a cabeça. Já estudamos a segunda, que é não se sinta culpado. Estudamos a terceira, que é encha sua mente com as coisas de Deus. E hoje nós iremos estudar a quarta lição, que é projete sua nova vida. É muito importante na vida a pessoa ter projetos. O projeto você inicia e calcula ele até o final. E nessa trajetória você não pode deixar que os obstáculos venham paralisar o projeto. Vou citar aqui um exemplo que todos conhecem. A pessoa tem um projeto de fazer uma faculdade, então ela vai fazer o quê? A inscrição, e após a inscrição, ela vai dar ali início ao processo. Só que ela sabe que tem 4 anos pela frente. Então pode vir um obstáculo financeiro, pode vir um obstáculo do desânimo, pode vir um obstáculo, às vezes, ter que trabalhar um pouco mais. Se ela tem aquela meta de ir até o final, então o que acontece? Ela sabe que ela não pode desistir, ela tem que superar tudo isso. Ela traçou um projeto. Assim é a nossa vida, para os demais segmentos. Se você quer ser feliz na sua vida sentimental, você tem que ter um projeto. Se você quer ser feliz na sua vida familiar, você tem que ter um projeto. Se a vida te proporcionou algumas perdas, isso significa que em determinado momento você tem que parar e fazer um novo projeto para a sua vida. De repente, na trajetória, você perdeu o cônjuge. Então, você vai parar. Se você tem a intenção de conhecer alguém para ser feliz, dar sequência na sua vida sentimental, você precisa parar e projetar essa nova vida sentimental. E esse projeto, você tem que entender que não é qualquer pessoa que vai entrar na sua vida. Não é qualquer homem que você vai se envolver. Não é qualquer mulher que você vai se envolver. Nesse projeto tem o que? Os requisitos que você precisa. Então você não vai ficar com qualquer um. Você vai ficar com aquela pessoa que você vê que se encaixa naquele projeto, que é um projeto de Deus para te fazer feliz na vida sentimental. Você é uma pessoa que segue a Deus. Então no seu projeto não vai estar você se envolver com alguém do mundo. E se aparecer alguém do mundo que você gosta, se você se envolver com essa pessoa, já saiu do seu projeto. A tendência é quebrar a cara, sofrer e ser infeliz. Então a pregação de hoje nós iremos falar sobre projeto. Tudo em nossas vidas tem que ter um projeto. Vamos dar sequência. Projetar faz parte da vida de alguém, pois quem não projeta começa a ter uma vida desorganizada e com muitos problemas. Vejamos passagens bíblicas que está escrita em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então a pessoa, aqui cita em Lucas, alguém que vai fazer uma construção e que deve primeiramente projetar essa construção. Projetar bem calculado. Para quê? Para que não seja necessário parar na metade da construção. Assim é para os demais segmentos das nossas vidas.
Projete com calma, senão você passa vergonha. Projete com calma. É aquela pessoa que às vezes quer construir uma casa, um exemplo, mas o dinheiro que ela tem, ela não consegue fazer nenhum alicerce. Aí ela mete a cara, ela não calcula, não consegue nem fazer o alicerce, aí depois vai culpar o diabo. Não, é falta de projeto, não projetou, não calculou, não teve noção, não era o momento de começar. Tudo isso a pessoa tem que analisar com calma. E aqui fala em Lucas sobre esse projeto. E olha o que está escrito aqui no Salmo 127, que eu considero um projeto muito importante para as nossas vidas, porque tem vários projetos que você deve fazer, mas você tem que fazer primeiramente o alicerce de todos, que é o projeto para a sua vida espiritual. Você tem que ter projeto para a sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida sentimental, mas o alicerce de todos os projetos é o espiritual. E olha o que está escrito no Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui mostra o quê? Se Deus não estiver na frente do seu projeto, todo o seu esforço é perdido. Se Deus não estiver na frente da sua vida, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação é perdida. Não vale nada. Deus tem que estar na frente. Então, na construção desse novo projeto de vida, você que tem passado por perdas, não esqueça, coloque Deus na frente. Comece com o seu projeto espiritual. E o projeto espiritual, irmãos, ele precisa ser levado a sério. No projeto espiritual, você tem que ler a Bíblia. Pastor, não sei ler. Aí é um caso à parte. Mas você escuta. Você tem que escutar a Bíblia. A pregação do Evangelho. E esse ler a Bíblia e esse escutar a Bíblia é necessário diariamente. Então vamos dar sequência. Estude a Bíblia. Reserve um pouco do seu tempo para ler a Bíblia. Deixe Deus falar com você através de sua palavra, porque a palavra de Deus é alimento para a alma. João capítulo 8, versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que você vai conhecer a verdade? Se você buscar. Qual é a verdade do mundo espiritual? Quem é você no mundo espiritual? Quais são as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Você vai conquistar esse conhecimento buscando. É aí que entra a meditação bíblica, a leitura bíblica. Você escutar pregações. Mas o problema, irmão, é que muita gente não quer ler a Bíblia. Muita gente não quer ter essa disciplina diária de falar, agora eu vou buscar algo espiritual para a minha vida. E quando eu falo algo espiritual, irmãos, é com sabedoria, é um ensinamento de Deus. Não é eu ficar vendo, ficar vendo vulto, anjo, essas coisas, nada disso não. É você buscar ali o conhecimento. É a ministração da palavra, você entender ela, não distorcer a palavra, você sabe ter esse cuidado, esse zelo. É saber o que é certo e aquilo que é certo você colocar em prática, aquilo que você vê que é errado na sua vida você tirar, por mais que seja difícil para você. Se é um erro, você precisa tirar da sua vida. Tirar o erro da sua vida faz parte do alicerce espiritual. Tirar o erro. Já imaginou a pessoa está fazendo um prédio como esse daqui, e na hora de construir o alicerce a pessoa deixa de colocar o cimento, coloca só areia, acabou a areia, põe barro, aí começa a encher o alicerce de barro, misturado com areia, um pouquinho de cimento, vai dar certo? Pode até construir, quem olhar não vai ver, não vai notar, só que com o passar do tempo, depois de 2, 3, 4, 5, 10 décadas, aquele alicerce vai começar a ter problema, ou até mesmo antes, pensa que não, o prédio cai. Quando a pessoa não tira do alicerce espiritual aquilo que vai prejudicar, e a pessoa deixa, ela pode até ficar um bom tempo na igreja. 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos na igreja.
Ela pode ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos no altar pregando o evangelho. Mas isso não significa que essa pessoa agradou a Deus e não significa que essa pessoa morreu com Deus, porque vai chegar o dia da morte. Vai chegar o dia do acerto de contas. Então nós temos que ter esse cuidado. Meu Deus, eu quero aprender, eu quero conhecer. Eu quero saber o que é certo, o que é errado, o que tem de errado na minha vida. Meu Deus, me dê forças para tirar. Vamos dar sequência. Tire tempo para orar. Orar é falar com Deus, falar com Ele sobre tudo, suas dificuldades, alegrias, tristezas, seus pecados, erros, amigos e inimigos. Fale com Ele como você falaria com uma pessoa natural. Fale com Ele usando uma linguagem simples. Tiago capítulo 5, versículo 13 está escrito: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então a Bíblia deixa bem claro sobre a oração. Está aflito? Ore. Vai fazer um projeto para a sua vida? Ore. Mas só oração não resolve, irmãos. Jesus deixou bem claro que o povo é destruído por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala isso no Velho Testamento. Jesus fala no Novo sobre buscar conhecer a verdade, e a verdade liberta. No Velho Testamento fala que o povo foi destruído por falta do conhecimento, e Deus culpou os sacerdotes da época, que o povo não tinha conhecimento, porque o sacerdote também não tinha conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento, irmãos, nós seremos destruídos. Pode ser uma pessoa de oração, se não tiver conhecimento, vai ser destruído. Por quê? Porque ora, mas não conhece, não sabe como resolver o problema. Agora, quando você tem o conhecimento, quando você tem a oração, aí sim se encaixa. A tendência é você sobressair. Tem pessoas que às vezes aparece alguém na vida dela e ela não sabe se é de Deus ou se não é aquela pessoa. Como assim? Eu estou solteiro, apareceu alguém para eu namorar. Eu não sei se Deus quer que eu namore com essa pessoa ou não. Olha para os frutos dela. Olha para a vida dela. Ah, pastor, Deus mostra um monte de erro na vida da pessoa, que já está mostrando que vai te dar dor de cabeça. Eu não sei. Não sabe por quê? Porque não conhece. Por não conhecer as Escrituras Sagradas, tem na frente os frutos podres daquela pessoa e não consegue entender que aquilo é um fruto podre. Quer saber com quem você está casando? Quer saber com quem você está se relacionando? Marque um horário com a mãe da pessoa. Só vocês dois, como quem não quer nada. Escuta, como é que o teu filho te trata? Como é que a tua filha te trata? Minha filha não obedece nada. Vai ter dor de cabeça no casamento. E meu filho só me dá dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça no casamento. Se não trata bem a mãe, vai tratar bem a esposa? Se não cuida bem da mãe, vai cuidar bem da esposa? Não vai. E ali é o que? Um sinal que Deus está dando. Mas por não conhecer as Escrituras Sagradas, não entende que aquilo é um sinal que Deus está dando. Nós temos que estar atento a isso. E os sinais nós só iremos entender se nós conhecermos as Escrituras. Eu estava até comentando um tempo desse atrás, a questão da equipe da igreja. Eu tenho noção quem vai sair da equipe bem antes da pessoa sair. Bem antes. Não é aquele negócio, uma pessoa sai e eu fui pego de surpresa. Não, eu sei com bem antecedência. Às vezes 1 ano antes, 2 anos antes, eu já sei. Mas pastor, o senhor não faz nada? Faço. O quê? Pregar a palavra. Não posso pegar a pessoa pelo braço, agora dar uma de super espiritual, de profeta divino, e começar, Deus me mostrou, Deus me revelou. Nada disso, é pregar a palavra. Olha, esse comportamento, isso. Lá na frente você não vai ter combustível para continuar. Porque a pessoa vai relaxando, sabe? Chega um momento que vai surgir uma situação que a pessoa não vai ter mais forças para continuar. E a pessoa não entende isso.
A pessoa não compreende isso. Aí continua o quê? Sem ler a Bíblia, continua sem orar. Irmãos, quando a pessoa adquire uma fé e deixa de alimentar essa fé, é mais ou menos como você adquire um carro, enche o carro de combustível e começa a andar, e você não para em posto nenhum para abastecer. Eu lembro uma vez, eu estava vindo de Presidente Figueiredo, nós tínhamos ido para o monte depois de Presidente Figueiredo, e na volta eu olhei assim para o carro e falei, acho que esse combustível dá para chegar em Manaus. Aí passei para o Presidente Figueiredo, falei, não vou abastecer porque eu acho que dá para chegar em Manaus. Olha a irresponsabilidade. E eu comecei a andar, isso à noite. Eu vigiei? Não vigiei. Mas em um determinado ponto da viagem, quando a luz apagou, que acendeu, né, deu o sinalzinho, aí o coração começou a pipocar. E eu já estava pensando que eu estava chegando em São Paulo, mas não chegava em Manaus. Aí a luzinha amarela começou a piscar. Em outras palavras, o negócio está feio para você. Aí o coração começa a querer sair pela boca. Aí crente começa, meu Deus, multiplica essa gasosa. Né? Meu Deus, multiplica, meu Deus. Deu tempo de chegar no posto. Quando chegou no posto, na barreira, já chegou nas últimas. Mas foi o quê? Uma irresponsabilidade minha. Eu tinha que ter abastecido. É aquela pessoa, irmão, que aceita Jesus como um Salvador, adquire uma fé, estou bem, estou preparado, não importa o que aconteça, é fogo puro. E aí começa a deixar de ler a Bíblia, começa a deixar de orar, começa a deixar de buscar. O propósito que o Espírito Santo manda o pastor fazer na igreja, a pessoa não faz mais, não, isso daí é para os iniciantes. Eu estou bem, eu estou firme. A voz do ensinador começa o quê? Entrar num ouvido e sair no outro. Aí pensa que não, irmão, lá na frente a luzinha amarela acende. Pensa que não, a luzinha amarela começa a piscar. Pensa que não, a pessoa se desvia. Sai dos planos de Deus. Mas por quê? Porque nesse projeto espiritual, a pessoa não fez o que deveria fazer. Por isso nós encontramos tantos crentes mal casados. Por isso nós encontramos tantos divórcios no meio do povo de Deus. Por isso nós encontramos tantos pais reclamando de mau comportamento dos filhos. Por isso nós encontramos muitos filhos que não querem saber de Deus. É porque na trajetória, na construção do projeto, a pessoa fez de qualquer jeito. Não levou a sério. O Espírito Santo falando e a pessoa não obedecendo. Deixou o cansaço, deixou o desânimo tomar de conta. Então lembre-se, na hora de fazer um projeto, calcula. Você tem passado por perdas? Pastor, eu tenho passado por perdas. Faça um novo projeto. De repente é uma perda que você sofreu de um emprego. Então você vai projetar para esse novo emprego erros que você não cometeu, erros que você cometeu no emprego anterior. Você vai ter que projetar para não cometer no novo emprego. Mas se for um projeto sentimental, erros que você cometeu no passado, você vai projetar para não cometer mais nesse presente. Senão você vai passar pela vida, só vai ser angústia, só vai ser tristeza, só vai ser sofrimento. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que venhamos passar pela vida felizes e ganhando almas para o reino de Deus, felizes e obedecendo a Deus em tudo. Mais uma orientação para a construção de um projeto. Faça parte e se envolva com a igreja. Seja fiel em participar dos cultos da igreja. Coopere com a sua igreja. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37 está escrito:
E estava ali uma profetisa Ana, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. Olha que interessante, esta viúva, ela tinha quase 84 anos, e ela não se afastava do templo, estava lá servindo. Quando nós trazemos para os nossos dias, irmãos, às vezes uma boa parte dos fazedores da obra de Deus estão esperando ficar um pouquinho mais velho para poder falar: pastor, não dá mais porque eu estou velho. Não, irmão. Você tem que servir a Deus com fidelidade até Deus falar: vem. Não tem esse negócio: eu vou me aposentar. Não. Tem que continuar ganhando almas para Jesus, tem que continuar multiplicando para o reino de Deus. Essa mulher aqui, de quase 84 anos, ela servia no templo. Então, no projeto da pessoa, irmãos, a igreja não pode estar de fora. Eu tenho um projeto e a igreja está nesse projeto de vida? Não. Então, seu projeto vai fracassar. Porque se no seu projeto de vida não está incluso cultos na igreja, se não está incluso Deus te usar para ganhar almas, o seu projeto vai fracassar. Será mais um projeto que depois de um tempo você se desgasta, se cansa e já era. Porque, irmão, crente, cristão, igreja é uma combinação que não pode estar separado. Não, eu busco Deus do meu jeito em casa. Busca nada. Isso é papo furado. Eu não consigo ver uma tocha viva, né? Um servo fiel não indo na igreja. A não ser que ele tenha algum tipo de problema que realmente não possa ir na igreja. Acontece. Há casos que acontecem. Mas seria o quê? As exceções e não a regra. Você encontra hoje um povo falando que vai buscar Deus só em casa. Lógico que nós temos que buscar Deus em casa, mas só em casa não. Aí você vai, o irmão tem 20, 30, 40 anos, não vai na igreja. Não, pastor, mas estou buscando em casa. Está nada. Não, pastor, o senhor está me julgando. Não estou julgando não, estou falando a verdade. Não está, porque a pessoa que busca Deus mesmo, ela também vai para a igreja. É um fruto, irmão. É um fruto. A pessoa viva na fé, você vê ela na igreja. Ela tem pastor. Ela tem pastor. Ela está debaixo de uma cobertura espiritual. A pessoa que está firme na fé, ela se sujeita à liderança daquele local. Eu não estou falando uma sujeição cega. Mas às vezes nós estamos entrando num patamar também, irmãos, que é mais ou menos o seguinte: o pastor falando é como se fosse, sabe, aquela pessoa que não gosta de mim, que quer o meu mal, falando. Às vezes tem mais sensibilidade para obedecer o que Satanás manda fazer de errado, do que obedecer aquilo que o Espírito Santo manda o pastor falar para fazer. A pessoa tem essa dificuldade. Então ela começa às vezes a tratar o pastor, tratar o líder espiritual daquele local, como se fosse alguém que, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quiser fazer eu faço. Irmãos, isso não é para servo fiel. O servo fiel, você pode ter certeza, ele tem temor. O servo fiel, diante da autoridade espiritual, não importa a posição que ele ou que aquela pessoa tenha, ela se sujeita. Um exemplo, dentro deste ambiente aqui, a autoridade espiritual concedida ao homem foi concedida a mim.
Quem é a autoridade? O Espírito Santo. Quem o Espírito Santo constituiu? O pastor da igreja, o anjo da igreja. Se entra um juiz aí, aqui dentro ele não é juiz. Aqui dentro ele é membro. Não importa se ele tem 15 faculdades, aqui dentro ele é membro. E ele aqui dentro precisa estar atento ao que eu falo. Porque a autoridade máxima aqui não é ele, a autoridade máxima aqui sou eu. Lá fora é ele, aqui dentro sou eu. E quando a pessoa não entende isso, quando a ovelha não entende isso, ela começa a achar que, sabe, não, vou bater de frente com o pastor, vou peitar o pastor, vou mostrar para o pastor que não é bem assim não. Tem gente que bate boca com o pastor. Como é que um projeto de vida desse vai ser bem sucedido? Não tem como. Não tem como. Então, no seu projeto de vida, irmãos, tem que estar a igreja. Tem que estar a obra de Deus. E na igreja e na obra de Deus, você vai se deparar com liderança. Tem um pastor. Respeite. Vai tomar uma decisão, você não sabe que decisão tomar, procura o pastor. O pastor ele tem mais experiência que você. Não significa que ele seja mais de Deus do que você. Há casos que a ovelha é muito mais de Deus que o pastor. E isso não é um desmérito. Mas o pastor ele tem muito mais experiência do que você. Então tem decisões que você vai tomar que você precisa procurar o pastor. Tem gente que quando procura o pastor é para falar do estrago que aconteceu com a decisão errada que a pessoa tomou. Seria melhor procurar o pastor para o pastor orientar. Então, no seu novo projeto de vida, não deixa de fora a igreja. Porque senão você vai dar cabeçadas. Tem pessoas que às vezes me procuram, irmãos, com um problema assim, que na mentalidade dela é um problema gigantesco. É um bicho assim de 7 cabeças que a pessoa fala, meu Deus, como é que eu vou conseguir resolver isso? Aí o pastor olha para aquele problema, aí vai lá na pontinha do novelo, fala, está aqui, ó, só fazer isso aqui, ó, que o problema some. Quantos casamentos se destroem por falta de uma orientação? Quantas pessoas se desviam do caminho do Senhor por falta de uma orientação? Mas por quê? Porque são pessoas que no projeto de vida dela, a igreja não está inclusa. E só se lembra do pastor, desculpa a expressão, quando quebra a cara. Não se lembra do pastor na hora de tomar a decisão. Só se lembra do pastor quando o problema já virou assim uma situação fora do comum. Continuando. Vamos ler essa passagem novamente. Lucas capítulo de número 2, versículo 36 e 37. E estava ali a profeta Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e vinha vivido com o marido 7 anos. Tinha vivido 7 anos com o marido, desde a sua virgindade. Virgindade, né? Hoje as pessoas se prostituem para depois casar. A virgindade ficou de lado. Antigamente uma moça, ela tinha vergonha de falar que não era virgem. Ou um rapaz também. Hoje tem vergonha de falar que é. Olha o tanto que mudou o negócio. Olha a inversão de valores. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. Próximo domingo, não pense só em você, pense nos outros também. Próximo domingo nós iremos estudar sobre isso. Não pense só em você, pense nos outros também. Quando você passa por perdas e desiste da vida, você está pensando só em você. Quando você passa por perdas e não desiste de lutar, continuando lutando, perseverando, você não está pensando só em você. Você está pensando nos outros também. No próximo domingo nós daremos sequência. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração.
Aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar da tua unção, da tua graça e do teu poder. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar todas essas pessoas. É o que eu te peço, Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória, amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.